Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu estou aqui para tratar com você de um assunto muito importante. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma particularidade do sistema eleitoral. Hoje é dia 6 de outubro de 2018 e amanhã nós teremos eleições, as eleições de 2018, onde você vai eleger os próximos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. E antes da gente começar, eu vou te relembrar das eleições de 2010. Em 2010, o candidato Tiririca, ele foi eleito com mais de 1.350.000 votos. Uma quantidade expressiva de votos. Que, além de garantir que ele ocupasse uma cadeira, fez também com que ele pudesse colocar outros coleguinhas ali do partido nas cadeiras que o partido alcançou. Talvez muita gente nem saiba disso, mas eu quero lhe explicar o porquê que isso acontece. E, no final, quero que você entenda a importância desse reflexo. Veja bem, digníssimo colega, o partido ele precisa alcançar cadeiras ali na Câmara, na Assembleia Legislativa que seja. Essas cadeiras que o partido alcança, elas serão ocupadas pelos candidatos daquele partido que obtiveram a maior votação. Sendo assim, vamos à explicação. Existem duas formas de você votar para um deputado federal ou estadual. Você pode exercer o voto que é direcionado diretamente ao candidato, um voto nominal. Você vai digitar o número do candidato. E quando você faz isso, o seu voto ele toma dois caminhos. Ele beneficia aquele candidato e beneficia também o partido ao qual ele está vinculado, ou seja, o seu voto serve para o cômputo de dois quocientes. Quando você vota por legenda, que é uma outra forma de exercer o seu voto, você digita apenas o número daquele partido que você decidiu apoiar e o seu voto vai ajudar o partido a alcançar a quantidade de cadeiras lá na Câmara ou na Assembleia, enfim. Por que é importante que você saiba disso e pense sobre isso? Porque é muito comum que o partido faça coligações com outros partidos e, quando é feita essas coligações, o voto dos candidatos dos partidos que compõem a coligação, os votos vão para a coligação. E depois, quando se for apurar quantas cadeiras aquele partido ou coligação terá, é exatamente em função do número de votos. Vai se apurar o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis para aquele determinado cargo, e esse cálculo resulta no quociente eleitoral. Depois de calculado o quociente eleitoral, calcula-se o quociente partidário. Pega-se os votos do partido ou coligação e divide-se pelo quociente eleitoral para se apurar o quociente partidário. E através do quociente partidário a gente fica sabendo a quantas cadeiras determinado partido ou coligação terá direito. Entendido essa parte aí, espero que tenha ficado claro. Vamos retomar o raciocínio para você entender a importância. Muitas vezes, os partidos convocam algumas pessoas de representatividade ou pessoas bem conhecidas no meio do povo, artistas de televisão, enfim, convidam essas pessoas para se candidatarem
para que essas pessoas sejam os puxadores de voto, como foi o Tiririca lá em 2010. Eles puxam votos para ajudar o partido a garantir cadeiras, e aí ocorre de, normalmente, aquela pessoa até ser eleita, mas também de garantir ao partido que possa colocar outros candidatos ocupando cadeiras ali, em função do expressivo número de votos. Diante disso, eu vou te trazer a seguinte reflexão. Você já parou para pensar que quando o Tiririca ocupou a cadeira dele, a maioria da população de fato queria que ele estivesse lá, porque ele era, naquela época, algo novo no meio de tantos candidatos já conhecidos. Mas e as outras cadeiras ocupadas pelos candidatos do mesmo partido que o Tiririca, que ele garantiu que eles ocupassem? Será que esses candidatos que ele levou representaram mesmo os seus interesses? Representaram os interesses da população? Já pensou sobre isso? É exatamente nesse ponto aí que eu quero chegar. É sobre isso que eu quero que você amadureça, que você reflita. Porque o seu voto, quando se trata de deputado federal, estadual, quando se trata do sistema proporcional, ele pode ter outros reflexos. Então, meu caro colega, pondere sobre isso. Pondere sobre isso. Isso é muito importante. Isso pode significar melhorias ou pioras na vida de toda a população. Pense sobre isso. Isso é muito importante. Esse fato que ocorreu em 2010 foi de tamanha representatividade no meio do sistema eleitoral que, recentemente, criou-se uma cláusula de desempenho. Que seria essa cláusula de desempenho? Para que um candidato, de fato, ocupe a cadeira, não basta apenas que o partido ou a coligação alcance as cadeiras. É necessário também que aquele candidato alcance no mínimo 10% do quociente eleitoral de votos. Essa alteração, ela de fato ajuda a minimizar esse reflexo do sistema proporcional? É sim, é um meio de minimizar, mas ela não necessariamente impede que esse reflexo, que esse desvio venha acontecer. Então, digníssimo, reitero, pense nisso. Pense, antes de votar em determinado candidato ou coligação, verifique as propostas, a ideologia defendida pelo partido, por aquela legenda. Verifique se aquele partido não tem coligações partidárias, porque as coligações partidárias elas também têm grande influência no futuro da nossa nação, porque elas podem ajudar a alcançar grande número de cadeiras que serão ocupadas por pessoas que não necessariamente representam os seus interesses. Essas coligações partidárias, elas ainda são permitidas nas eleições agora de 2018. A partir de 2020, para os cargos que se elegem através do sistema proporcional, não será mais permitido as coligações partidárias. Mas, para amanhã, isso ainda vigora e você precisa estar consciente do que eu estou falando aqui. É preciso que você pense sobre isso para que você vote de maneira inteligente, com sabedoria, sabendo dos possíveis reflexos do seu voto. Tá joia? Não se apegue apenas a um ponto específico ou alguma bandeira que eventual candidato levante. Procure analisar todo o contexto em torno disso. Se eu posso deixar aqui uma recomendação, eu não estou aqui para falar com você de votar em A ou B. Não é essa a minha missão. Para mim, o seu voto não influencia na minha vida assim diretamente. Eu não posso me preocupar com o que você vai fazer. É um direito seu de votar em quem você quiser.
Mas eu lhe recomendo, não vote apenas na legenda, vote em um candidato específico, porque você vai estar defendendo o candidato que de fato você acha que ele representa. E pense sempre nos reflexos que pode ter o sistema proporcional. Para votar em presidente, senador e governador, aplica-se o sistema majoritário. Aquele que é mais eleito, vai lá, vence a eleição, ótimo, tudo bem. Mas para deputados federais e estaduais, lembre-se, aplica-se o sistema proporcional. Apesar de ter se instituído uma cláusula de desempenho, ainda existe a possibilidade de haver reflexos, desvios nas cadeiras que serão ocupadas em função da quantidade de votos captada por determinados candidatos. Pense bem, meu amigo. Amanhã é dia de decisão. Decida da maneira correta ou decida de forma inteligente, porque depois não adianta chorar. Se essa informação te ajuda, se essa informação pode ser útil para outras pessoas, positive esse vídeo, por favor. É um incentivo que você me dá a contribuir com outras coisas. Divulgue para os seus amigos, para que eles possam também pensar sobre esse assunto tão importante e que aparentemente a maioria desconsidera. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui.